Quando criança, um menino chamado Keitaro prometeu para uma menina que iria para a faculdade com ela e lá eles seriam muito felizes. Só que ele não lembra nem do nome e nem do rosto dela. E agora? Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Volume a Volume. Eu sou o Marcelo e hoje nós vamos falar sobre o mangá de Love Hina. Eu conheci Love Hina através de algumas revistas que tinha antigamente que falava sobre o anime, e um dia em Londrina com um amigo meu nós vimos a coleção completa do mangá que a JBC tinha lançado em 2002. E a gente comprou meio a meio a coleção e foi uma das experiências mais engraçadas de diversão assim com o mangá que eu já tive até hoje. E faz muito tempo que eu li. Eu lembro que na época eu cheguei a maratonar a leitura porque tinha todos os mangás comigo. A minha família achava que eu estava ficando meio maluco, porque eu estava em silêncio lendo e de repente dava uma gargalhada alta. Eu vinha ver o que estava acontecendo, o que eu estava fazendo. E era o mangá de Love Hina que eu estava lendo. Pois bem, a história do mangá gira em torno do que acontece dentro da pensão Hinata, onde moram as 5 protagonistas meninas da história. Que é a Naru Narusegawa, a primeira colocada no simuladão nacional para passar no vestibular, só que não consegue passar. A Mitsune Kono, a Kitsune, uma jovem que não mede esforços para tirar vantagem de qualquer um. A Kaola Su, que é uma menina estrangeira muito misteriosa e cheia de ideias malucas na cabeça. A Motoko Aoyama, que é a garota Kendo, que sempre ameaça o coitado do Keitaro com a espada dela. E a Shinobu Maehara, que é a mais jovem moradora do local, que sabe cozinhar muito bem e é a mais doce e meiga daquele lugar. E ele, é claro, o saco de pancadas de todo mundo, o Keitaro Urashima, que tenta desesperadamente entrar na faculdade, a Universidade de Tóquio, ou seja, que eles sempre falam da Toudai, para encontrar aquela garotinha que ele tinha combinado de entrar e ser feliz. Só que ele não lembra o nome dela, E agora, como é que ele vai fazer? E o problema do Keitaro é que ele é muito burro, ele é muito tapado. Ele já tentou 2 vezes fazer o vestibular para entrar na faculdade, só que ele não consegue, ele só reprova. E a família dele acabou expulsando ele de casa. E o que ele fez? Ele foi para a pensão da avó dele. Só que quando ele chegou lá, ele não encontrou ninguém. E cansado de esperar a avó dele, ele começou a andar pelo local e ele achou um ofurô, que é tipo uma banheira ao ar livre, com água quente. E ele resolveu entrar lá para tomar um banho, para dar uma relaxada. Nisso entra uma menina lá só de toalha e começa a conversar com ele. E pelo que ela fala, ela acha que é uma outra pessoa, ela acha que é a Kitsune. Só que, de repente, ela descobre de uma forma lá que não é ela. E ela pega o óculos, põe assim e começa a gritar, Ah, tem um tarado aqui, não sei o quê. E aí o Keitaro sai correndo pela casa e aí ele vai encontrando os protagonistas. Elas acabam encurralando ele no alto do telhado lá da casa, da pensão. E aí, depois de tomar umas porradas, vem a tia dele, que mora ali do lado, vê aquela agitação toda e chega lá para ver o que está acontecendo. Aí ela vê que é o sobrinho dela, e dá uma acalmada nas coisas. Só que não muito. Essa tia dele, a tia Haruka, ou a tia Haru, ela tem uma casa de chá ali do lado, e ela explica que, na verdade, a vovó Hinata saiu viajar pelo mundo e tentar encontrar um novo amor para ela. Então ela transformou o pensionato ali em uma pensão feminina, e essas 5 garotas moram ali agora, Só que aí depois de apanhar das meninas ali, acontece uma outra situação que ele acaba não se explicando direito, porque ele não consegue tamanha agitação delas. É que a tia dele achou que ele já estava no 2º ano de faculdade na Toudai, quando na verdade ele ainda está tentando entrar. Só que na empolgação ali de ficar feliz que ele estava conversando com algumas garotas, que ele não conseguia falar com nenhuma garota depois daquela menina de quando ele era criança, ele não consegue desfazer esse mal-entendido e acaba só piorando a situação quando elas começam a querer tirar vantagem dele, aceitam que ele more ali por ele ser um aluno da Toudai e tudo mais. Só que, logicamente, a mentira tem perna curta e uma hora ele acaba sendo descoberto. Porque aí quando ele está refletindo sobre o que aconteceu e tal, ele pensa assim, se eu me esforçar, fizer vestibular e entrar na faculdade, a mentira vai se tornar uma verdade, porque aí eu realmente vou ser um aluno da Toudai. Só que nisso que ele estava pensando ali no quarto dele,
a Naru passa na frente, escuta ele falando alto, né, e no outro dia vai lá e consegue extrair essa informação dele, né, consegue tirar essa confissão de que ele não era um aluno da Todai. Só que ele ficou a noite inteira tentando resolver alguns exercícios e não conseguiu nada. E a Naru vê que, né, apesar de ela ter dado um ânimo para ele, né, não, vai lá, né, é só você se esforçar que você consegue. Ao ver os exercícios ridículos que ele errou, ela fala, não, você não tem jeito, você não vai entrar. E aí eles acabam ali, né, meio brigando ali e tal, e aí eles escorregam. E a Naru cai por cima do Keitaro, eles quase se beijam, só que as meninas entram no quarto ali e ele de novo toma umas porradas na cabeça. E aí na confusão elas acabam achando a carteirinha dele do cursinho de pré-vestibular, e aí ele acaba, né, falando toda a verdade, né, que ele não era um aluno da Todai, que ele estava tentando entrar e tal. Só que as meninas, né, falam, não, você vai embora daqui que você é mentiroso, você é tarado, você é exibicionista, porque ele ficou andando, correndo pela casa, né, só de toalha, né, acabou mostrando mais do que devia, acabou vendo mais do que devia também, sem querer, e as meninas expulsam ele. Quando ele tá para ir embora, a Naru conversa um pouco com ele, só que aí a tia Haru consegue alcançar ele antes de ir embora e fala assim, ó, chegou um fax da avó, e ela passou o terreno para você, no seu nome, e colocou você como gerente da pensão, então você pode voltar para trás. E aí é claro que as meninas não querem aceitar que ele seja o novo gerente da casa, né? Só que elas, né, acabam convencidas ali, né, por se tratar de uma coisa que a avó impôs ali, né, uma decisão da avó não pode ser negada nem questionada. Então elas, não, tudo bem, você quer ser o novo gerente? Beleza, então. Você vai ficar aqui como gerente, como aprendiz de gerente. Só que é o seguinte, uma mancada sua, você vai ser expulso daqui, beleza? Beleza. E aí elas começam a abusar dele, né, mandando ele fazer serviços desagradáveis, né, limpar a casa, fazer manutenção e tudo mais, para que ele, né, tome a iniciativa de desistir, só que ele não faz isso, né? Ele acaba sendo esforçado e no final do dia todas elas acabaram respeitando ele um pouquinho pela determinação dele de fazer as coisas sem reclamar. E aí, como ele estava tomando um banho numa parte separada da casa, no segundo andar, ele escuta elas conversando e falando dele, né? Ele quer enxergar melhor, quer ver o que elas estão falando, quer tá ali, né, bisbilhotando. Só que aí ele acaba caindo lá onde elas estavam tomando banho e de novo ele leva umas porradas dela. E o mangá é basicamente isso, é o Keitaro apanhando toda hora de uma, de outra, porque ele acaba sendo desajeitado com todas elas, ele vai virar assim, ele bate em uma, ele acaba arrancando a roupa de outra. Então são essas situações assim de gente desajeitada, gente, né, totalmente desastrada, que dão graça, né, pro mangá, que fazem as piadinhas rolarem assim naturalmente, né? E não é nada forçado, sabe? Parece que, né, falando assim, toda hora, né, faz alguma coisa, né, só para ter graça. Não, é natural. Vai acontecendo assim e ele sobrevive porque ele é ele é um sortudo, ele é um guerreiro mesmo. E aí depois de toda essa confusão, né, ele vai de novo no outro dia, né, pro cursinho preparatório, que é onde a gente acaba conhecendo dois grandes amigos dele, que são o Shirai e o Haitani, né, que assim como ele, né, os dois também não têm namorada e são dois reprovados na vida, né? E ali na classe deles tem uma menina também que é a primeira colocada no Simuladão Nacional, que é uma espécie de celebridade ali entre eles, só que é a Naru Narusegawa, que o Keitaro não reconheceu, né? Porque em casa ela tá de cabelo solto, ela tá mais à vontade ali no cursinho, ela tá usando o óculos fundo de garrafa dela, tá de trança, então tá meio irreconhecível pro Keitaro. Só que ela sabe quem ele é, né, puxa ele para uma conversa, né, agora sem a presença das outras meninas da casa, e ela resolve ajudar ele um pouquinho. Só que ele é muito burro, ele é muito tapado e ela tem muita dificuldade, sofre demais tentando ajudar o coitado. E aí quando chega em casa, ela quer ajudar ele nos estudos, só que as outras meninas não podem saber, porque tipo, ela fica pagando uma de que menino insuportável. Mas na verdade ela gosta um pouquinho dele e quer ajudar porque ela se sente solidária na situação dele, por ele querer entrar na faculdade e ela também querer entrar na faculdade, né? Então os dois meio que se ajudam nessa questão. Só que o Keitaro ele é muito burro, ele é muito tapado e a Naru tem por esporte favorito descer o braço nele, né?
Esse mangá ele tem 6 capítulos e os 4 primeiros falam basicamente sobre isso. Já os outros 2, o próximo capítulo fala mais sobre a Shinobu, né, e sobre ela estar desanimada e tal, e é aniversário dela, só que ninguém lembrou disso, né? Aí a tia Haru entrega pro Keitaro uma pasta com as fichas das moradoras, né? E ele analisando ali, vendo, estudando sobre cada uma delas, né, para ele tentar se aproximar, fazer mais amizade, ele vê aqui aniversário da Shinobu, só que nisso ele já tinha estragado o dia dela, né, tentando se desculpar, porque quando ele caiu no ofurô na noite anterior, ele acabou vendo ela sem roupa, coitado, porque ali as meninas ficam à vontade, né, para tomar banho e não ligam, porque só tem elas de meninas ali, né. E o Keitaro acaba vendo ela sem roupa, sem querer, né, então ele quer pedir desculpa por isso, só que no fim ele acaba sendo um desajeitado e apanha de novo das outras meninas. Ele consegue pedir desculpas, né, dá um presente para ela, mas toma porrada. E no 6º capítulo é focado mais na Motoko, que ela tá resfriada, ela tá gripada, então ela se sente com falta de ar, sente o corpo quente e tal, quando o Keitaro tá perto, só que depois ela descobre que ela só tava com resfriado, né? E o Keitaro apanha de novo. E assim, Love Hina é uma história realmente muito engraçada, ela é muito divertida, e tem, né, as garotas, como eu falei, né, elas tomam um banho mais à vontade ali, lógico que não mostra nada com muito detalhe, né, não mostra nada muito obsceno, digamos assim. Mas volta e meia você vê ali a silhueta do corpo das meninas, né, elas todas têm um corpo muito bonito, são todas muito jovens e tal. Então, assim, é o que eu tenho de mais próximo de um mangá hentai, que para quem não conhece é um mangá de conteúdo adulto, né, e vocês sabem o que eu estou falando, né? E como eu falei, é um mangá que sempre me fez rir muito, e hoje, né, lendo essa coleção que eu tenho, né, que foi lançada em 2013 para 2014, eu ainda acho muita graça das piadas e realmente é muito engraçado ver o Keitaro apanhando o tempo todo. E como eu disse, não é nada forçado, nada jogado ali só para o Keitaro apanhar, mas é um mangá de gente desastrada, né? E como eu sou muito desastrado também, eu gosto dessas comédia meio pastelão de mangá assim, então esse aqui pra mim é um prato cheio. Tem o anime também, né, de Love Hina, tem muitas diferenças, né, como por exemplo a Shinobu, que nos primeiros episódios do anime a Shinobu não mora ali com eles, né, tem uma crise dos pais estarem se separando e tal, e ela acaba vindo morar com eles na pensão. Só que aqui no mangá não, tem essa crise familiar, mas ela já mora com eles, né, já é diferente. Mas tem o anime dublado, né, pela internet aí, se procurar vocês devem achar, né? E o mangá vale muito a pena ler. E além de ser um mangá de comédia romântica, né, que tem toda essa história do Keitaro e da Naru tentarem se aproximar, e sempre que eles querem ficar juntos acaba acontecendo alguma coisa, né? Ou as outras meninas atrapalham, ou o Keitaro mesmo se atrapalha. Então tem muita coisa acontecendo assim e é muito divertido. E é como eu falei, o Keitaro apanha o tempo todo. O tempo todo. E além disso, é engraçado porque tem um amadurecimento deles ali, tem a passagem do tempo em que eles querem fazer o vestibular, eles querem ir para a faculdade, né, ir para Toudai, cada um com seus objetivos e tal, mas tem um amadurecimento deles, né, que vai passando o tempo, né, vai passando os vestibulares, os estudos, né, as estações, tem muita foto, assim, muita arte deles de Natal, que são artes muito bonitas, né, com as meninas entregando presentes, com roupa de Papai Noel e tudo mais. Então é bem legal. E o mangá ele tem, né, uma capa dupla, né, como vocês podem ver, né, que tem essa capa aqui e essa outra aqui, que são, né, a capa original do Japão e a capa do volume 2, quando foi lançado aqui no Brasil, né, da primeira edição. Porque esse mangá ele foi fechado com 14 volumes aqui e antes com 28, né, que ele era metade do que ele é agora, né. Então antes tinha 28, agora são 14. E eu gostaria de agradecer a Daisy pela ajuda aqui na escolha entre os mangás que eu tenho, né? Por ela ter me ajudado a escolher Love Hina. E com certeza foi uma excelente escolha, né? Porque é um dos mangás que eu mais gosto mesmo. Tá bom? Obrigado! E você, já viu alguma coisa sobre Love Hina? Já viu alguma imagem em alguma revista, na internet? Né? Conhecia Love Hina? Né? Já assistiu o anime? O que você acha? Né? Comenta aqui embaixo, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E é isso aí, pessoal!
Um forte abraço, até mais! Eu consegui gravar?